Hoje em dia, o modo como vivemos, trabalhamos, comemos, dormimos, compramos e até como jogamos depende da matemática. Nossos computadores, celulares, TVs, transportes, qualquer aparelho doméstico, até os postes de rua. Tudo o que usa um circuito elétrico depende de um conceito conhecido como lógica booleana. Hoje em dia, não existe nenhuma tecnologia no mundo que funcione sem o uso da lógica booleana. Todo mundo que sabe alguma coisa sobre computação conhece a lógica booleana. Isso é basicamente a base da computação moderna. Bem, no núcleo de um chip de computador há basicamente um interruptor. De liga e desliga. Nos computadores atuais é um chip de silício, então há um transistor. Quando está ligado é 1 e quando está desligado é 0. Isso é tudo que você precisa, essa é a parte mais incrível. É muito simples, incrivelmente simples. O grande criador dessa ideia simples e elegante, porém radical, talvez seja um dos maiores desconhecidos do mundo. Se George Boole é importante, sem ele não teria o Google, a Amazon, a Intel e tudo mais. Ele é bem importante. O Boole, ele é o pai da tecnologia da informação moderna. Ele foi uma das primeiras pessoas a propor que nosso jeito de pensar é usando a lógica. E ele fez isso em uma das épocas mais sombrias da Irlanda. Acho que os problemas que ele estava analisando eram os problemas humanos, como as pessoas vivem, trabalham e pensam. Então, ele tentou reduzir isso a regras e construções simples. Ele até aplicou essa abordagem na pergunta mais antiga da humanidade. Se o mundo funciona de acordo com leis fixas e determinadas, e se a mente humana é parte do mundo, além de ser possível entender o mundo, é possível entender a mente de Deus. Há quase 200 anos, George Boole fez uma descoberta revolucionária. E as consequências dessa descoberta continuam mudando o nosso mundo até hoje. George Boole, o gênio da lógica. O Tyndall National Institute está no ápice da tecnologia. Tecnologia possível graças às descobertas de George Boole. O que nós estamos fazendo aqui, e vários grupos pelo mundo estão tentando fazer conosco, é tentar deixar a computação mais rápida e eficiente. Nós queremos que a informação seja transformada de uma maneira mais eficiente e de uma maneira mais segura também. Universidade Integrada de Cork. Baseado no legado de Boole em Cork, o Dr. Emanuel Pellucci é parte de uma equipe mundial que tenta alcançar uma nova era tecnológica. Com um ramo avançado da ciência conhecido como computação quântica. Não tem muitos lugares onde você precisa estar mais limpo para trabalhar que quando sai de casa, mas aqui nós precisamos estar extremamente limpos. O Boole é muito importante para o nosso trabalho, porque ele é quem começou as ferramentas matemáticas que permitem criar circuitos. É muito impressionante, eu diria. A razão de todos nós estarmos trabalhando aqui é por causa de um cara que, no meio do século XIX, tentou trabalhar numa coisa que era de interesse apenas de um pequeno grupo de acadêmicos. Mas aí, por volta de uns 80 anos depois, isso virou uma tecnologia predominante e isso é uma coisa extraordinária. O trabalho que Emanuel faz com a computação quântica irá um dia revolucionar a velocidade em que nossos computadores funcionam. As aplicações são infinitas. Algumas das equações e cálculos mais complexos do mundo poderão ser resolvidos em segundos.
De certa forma, o Bull é bem menos conhecido do que outros heróis da ciência. Não é muito clara a importância do legado do Bull. Talvez seja nosso trabalho deixá-la mais clara para o mundo. Todos os dias, Emmanuel passa pela casa de George Bull a caminho do trabalho. Às vezes é legal pensar que quando você vive em Cambridge, você pode passar pela mesma faculdade que Newton esteve. A história está à sua volta, e aqui é a mesma coisa. Essa casa do século XVIII, a poucos passos da Universidade Integrada de Cork, foi infelizmente abandonada desde os dias que George Bull morou nela. Muitas pessoas que passam por aqui não sabem que a tecnologia que elas usam hoje, ela é baseada no trabalho de George Bull. É uma pena. Eu acho que essa casa deveria mostrar que George Bull deu uma importante contribuição ao mundo todo, né? Este ano, em reconhecimento à importância de Bull, a Universidade de Cork e a Câmara Municipal da cidade estão finalmente restaurando essa casa. Em 2015 marca o bicentenário do nascimento de Bull. E a universidade faz de tudo para comemorar esse evento. Oh, olha só, não tinha visto isso ainda. Nunca tinha ouvido sobre ele. Mesmo quando eu estudei aqui nos anos 70, eu passei 6 anos aqui no campus. E eu acho que não ouvi sobre o George Bull uma vez durante todo esse tempo. Estamos usando todos os veículos possíveis para espalhar essa mensagem. Ao longo do ano, teremos uma série de eventos comemorativos. Teremos uma série de palestras, uma série de conferências, teremos a colaboração do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, exposições pelo mundo todo, a publicação de uma biografia e o projeto genealógico para saber quem ele foi, quem foram seus ancestrais e em que eles contribuíram para o mundo. É um grande programa. Oi, George, como vai? Carne e osso. Oi. É um prazer conhecer você. O prazer é todo meu. Todo dia, às 3 horas, temos um tour por aqui. Ele deve ser o nosso guia vestido a caráter. Conheci o Bull quando comecei a frequentar esse campus. Porque entre as várias coisas que me contaram, disseram que esse era o campus em que George Bull trabalhou. Aí minha pergunta foi, quem é George Bull? Não estamos vendendo o Bull. Estamos compartilhando sua história. E fazemos isso porque gênios merecem ser reconhecidos. Ainda mais quando esses gênios tiveram um grande impacto na vida de cada pessoa do planeta. Essa é a história de como um homem iniciou uma nova era na história da humanidade. Ele realmente não é muito conhecido. Eu fiz um teste uns 18 meses atrás. Eu pesquisei por Darwin e encontrei 60 milhões de resultados. Eu pesquisei por Albert Einstein e achei algo em torno de 88 milhões. Depois eu pesquisei por George Bull e, se não me engano, eu achei uns 400 mil resultados. O legado de George Bull é muito importante para qualquer pessoa que considere o mundo digital fundamental para a sua vida. Sem o George Bull, a vida seria bem diferente para todos nós. Através dos tempos, a humanidade sempre foi obcecada com seu lugar no universo. Agência Espacial Europeia. O trem de pouso já foi recolhido, então estamos parados na superfície. A fila está se comunicando conosco sem problemas. Em 2014, a Agência Espacial Europeia pousou com sucesso uma sonda em um cometa no quadrante X. Para calcular as trajetórias do cometa e da sonda, a ESA usou um ramo da matemática chamado álgebra. Alguns desses cálculos foram baseados nos originalmente desenvolvidos por Bull.
Bom, sobre a missão Rosetta, quando você pensa na precisão do que eles fizeram e na quantidade de tempo que levou, é impressionante. A gente está tão acostumado a ver coisas na TV sem pensar sobre elas, mas você faz ideia da dificuldade de achar um pequeno objeto no espaço e conseguir pousar nele, se aproximando com a velocidade em que ele se move? Eu acho isso fantástico. O cometa irá fornecer dados novos e vitais sobre o nascimento do nosso sistema solar. O trabalho de Bull na matemática foi crucial para que a sonda pousasse no cometa. E também para que recebêssemos os dados através de 500 milhões de quilômetros pelo espaço. É engraçado, mas as fotos mandadas são linhas infinitas de uns e zeros booleanos. Quando elas chegam na Terra, elas são transformadas em fotos. Mas, a princípio, são apenas uns e zeros que recebemos do espaço. Eu dizia que quase todo o valor ou questão poderia ser reduzida a verdadeiro ou falso. Uma simplificação do nosso mundo em uma declaração básica: sim ou não. O Bull pesquisou o que ele chamava de bipolaridade em termos binários. Temos norte e sul, temos leste e oeste, masculino e feminino, para cima e para baixo, dentro e fora. Temos 2 estados para as coisas, e isso parecia ser a base de tudo que ele fazia. Se você tiver só um estado, não tem como ir para lugar nenhum, não tem como. Mas se tiver 10 estados como 10 dedos nas mãos, isso já é muito complicado. São símbolos demais para trabalhar. E um computador ou qualquer outro aparelho eletrônico tem 2 estados, ligado e desligado. Um circuito que está ligado ou desligado. 1 é para ligado e 0 para desligado. E é tudo a simples combinação disso. Diferentemente da maioria dos grandes cientistas de sua época, George Bull não teve um passado privilegiado. Talvez seja por isso que ele tenha escolhido uma universidade integrada nova na costa sul da Irlanda. Um país que estava devastado por revoltas políticas e sociais. Então, como esse modesto jovem criou as fundações para o mundo digital? No começo do século XIX, em uma pequena vila chamada Broxholm, em Lincolnshire, vive o pai de George, John Bull. Um sapateiro de profissão que se sente incompleto com seu trabalho. Ele mata sua sede por conhecimento estudando ciências, matemática e literatura. Ele também desenvolve uma paixão por astronomia. Eu acho que a coisa mais extraordinária era que um sapateiro sabia ler e escrever, porque não se esqueçam que a alfabetização universal é um fenômeno do século XX. A maioria das crianças não ia para a escola e as que iam não recebiam tanto conhecimento assim. George herdou de seu pai o apetite por conhecimento, para entender o nosso lugar no universo. George Bull e seu pai construíram os próprios telescópios e eles convidavam os vizinhos para ver as maravilhas dos céus, mas só se eles olhassem para os céus da maneira certa e adorassem Deus. Ele estava colocando suas crenças em ação. Acho que o pai dele era um cientista frustrado. Queria ter sido um cientista, mas como George, ele não teve educação formal. E ele não estava em posição. Tinha uma família, 4 filhos e esposa para sustentar. Então não estava em posição para seguir o seu amor pela ciência. Enquanto luta para manter seu negócio em pé, o pai de George dedica cada momento possível para apoiar e encorajar o talento do seu filho prodígio. George também é um estudioso dedicado. Ele aprende mais de 5 línguas e, aos 14 anos, traduz o poema grego Ode à Primavera para o inglês. Seu pai, orgulhoso, envia para o jornal local. Isso causou muita controvérsia, porque as pessoas escreviam dizendo: não acho que um garoto de 14 anos fez isso. E o pai dele tinha que responder as cartas. Ele dizia: sim, é um trabalho de um garoto de 14 anos. Então eu acho que nesse momento as pessoas perceberam que havia um jovem gênio vivendo entre elas. Clube de Programação Coulter Dojo.
2 séculos depois, o legado de Bull pode ser visto em outras jovens mentes prodigiosas. Clubes de programação como o Coder Dojo, fundado em Cork em 2011, estão se espalhando por todo o mundo para ajudar as crianças a desenvolverem suas habilidades de programação. Tá legal, pessoal? Eu gostaria de fazer uma introdução antes. Quem nunca esteve aqui antes? Quem nunca tinha vindo ao Coder Dojo ainda? Os membros criam seus próprios jogos de computador, suas próprias animações e aprendem a usar a tecnologia digital de forma criativa. Uma das coisas que tornou Bull tão sábio é que ele estudou tantas línguas que conseguia ler os textos originais de todas as teorias matemáticas da época nas línguas diferentes que foram escritas. E a facilidade com as línguas, a neuroplasticidade é incrivelmente importante. Conforme essas crianças aprendem mais línguas, elas se tornam mais fluentes cada vez mais. E elas pensam com mais sabedoria. Sabe, os melhores programadores são poetas. Eles combinam criatividade e economia de palavras na linguagem. Esse talento e habilidade precisa vir desde cedo para florescer. E acho que quanto mais você trabalhar, mais sábio e criativo você pode se tornar. O que sabemos é que quando você se torna criativo, você desenvolve o músculo do pensamento computacional. Ele pode te levar a lugares inimagináveis. Eu tenho certeza que Bull teria sido um programador se vivesse hoje em dia. John Bull, talvez distraído por sua busca intelectual, perdeu seu negócio. E o jovem George foi forçado a se tornar o único provedor da família como professor de escola. Mesmo assim, ele dedicou cada momento possível à matemática, especialmente a um ramo dela conhecido como álgebra. Todo aluno do colegial nos Estados Unidos quer fazer um curso de AutoCAD, mas temos esse cara que nunca foi para a escola de verdade e inventou coisas nela. Eu penso se quando meus filhos forem para o colegial, se eu vou ter que reaprender. É difícil, não é intuitivo, não é uma coisa que você vê e mexe todos os dias, é uma coisa muito acadêmica. O professor aposentado de matemática, Des McHale, é o biógrafo de Bull e passou os últimos 50 anos estudando sua vida e trabalho. A equação de Bull era x² é igual a x. Eu estou olhando a equação que é x⁻⁷ é igual a x. Eu estou procurando provas nos resultados que comprovem isso. Só por diversão, só. Você adora fazer isso? Ah, eu adoro, sem dúvida. É o meu hobby. Se você faz uma carreira toda na matemática, tem que gostar de fazer isso. Se perguntarem se prefiro ver um fazer contas... A matemática é uma ciência experimental e você joga 95% do que faz no lixo para ser reciclado. Mas os 5% que sobram são bons. É como procurar ouro. É como um jogo, eu diria, como um jogo de computador em que você aperta os botões e sabe o que fazer. Isso é a mesma essência do que Bull fez. Aos 20 anos, enquanto ainda trabalhava como professor de escola, Bull conseguiu achar tempo para pesquisar e publicar mais de 50 artigos sobre álgebra. Um deles ganhou uma medalha de ouro da Royal Society de Londres. E então, Bull desenvolveu um novo ramo da matemática: a teoria dos invariantes. A teoria dos invariantes levantava uma questão. Se você tiver um objeto na matemática e fizer uma transformação matemática nesse objeto, o que permanece igual e o que muda? Um exemplo básico disso seria, se você tiver um círculo, pegar o seu centro e rodar o círculo, todos os pontos na circunferência do círculo se movem, mas o centro continua o mesmo. Isso é uma invariante dessa transformação. Conseguir inventar uma área totalmente nova da matemática é uma coisa muito impressionante. Ainda mais para um rapaz de, digamos, 25 anos que era autodidata em matemática. Então, se pararmos para pensar, é inacreditável que ele tenha feito isso.
Ele era um gênio da matemática. Ele era uma dessas pessoas que tem muita curiosidade e uma capacidade fenomenal de aprender. Além disso, uma curiosidade e habilidade de inventar, porque muito do que ele fez foi inventar. Ele descobriu e inventou novas linguagens que podem descrever as coisas de forma matemática. A teoria dos invariantes não foi muito apreciada durante a vida de Boole. Mas 70 anos depois, Albert Einstein a usou para desenvolver sua própria teoria. Ela também se tornou importante na física, porque nela você questiona o que continua igual. Qual a grande invariante na física? E é C, que é a velocidade da luz. Sem o trabalho de Boole sobre invariantes, a teoria da relatividade de Einstein poderia nunca ter sido descoberta. Eu acho que ele investigou e fez descobertas na área da teoria dos invariantes. É uma linha muito importante da matemática que tem ligação com alguns trabalhos feitos na área da relatividade e da física atômica. Então temos uma pessoa brincando nessa área, criando uma linguagem que ajuda a descrever as coisas e que depois é usada em outro lugar. Condenado a ser o único provedor de seus pais, irmã e 2 irmãos mais novos com um modesto salário de professor. A expectativa de melhorar sua situação com uma formação universitária parecia fora do alcance. Custava muito dinheiro conseguir uma formação acadêmica no século XIX. Ele não tinha esse dinheiro e mesmo se tivesse, ele não conseguiria, pois tinha que sustentar sua família ao mesmo tempo. Mas graças ao prêmio que ganhou da Royal Society, o trabalho de Boole começou a ser reconhecido. Em 1839, ofereceram a ele um lugar na Universidade de Cambridge. Mas havia um problema. George Boole era um forasteiro acadêmico e também um forasteiro social. Sabe, você não se mistura com a alta classe, a menos que tenha muito dinheiro. Esses forasteiros ou pobres ou classes trabalhadoras não faziam parte do que acontecia no mundo acadêmico. Ele pertencia às universidades onde havia privilégios e onde as pessoas que estavam lá vinham de famílias ricas e privilegiadas. Então Boole foi contra isso a vida toda. A situação financeira de Boole o forçou a recusar a oferta. Boole, eu acho, queria ir para Cambridge, mas não tinha como uma pessoa sem dinheiro ou sem bolsa de estudos conseguir isso. Em compensação, no final da vida, ele disse, olha, talvez tenha sido bom não ter ido para Cambridge. Se eu tivesse ido, eu teria ido a palestras, teria pegado as informações e matérias que outras pessoas ensinavam e eu teria apenas reproduzido e ampliado isso. Ele, com certeza, não seguiria essa direção radical na matemática ou na lógica. Sabe, o ponto forte dele era a criatividade. Então, com 25 anos, parecia que Boole estava fadado a viver sua vida nas sombras. Mas 10 anos depois, ele recebeu uma segunda chance. Em 1849, uma nova universidade integrada foi aberta em Cork. Essa universidade procurava professores. Boole decidiu se candidatar. Já que não tinha nenhuma qualificação acadêmica, ele pediu cartas de recomendação para alguns dos membros mais importantes da comunidade científica. Boole recebeu algumas cartas de recomendação ótimas dos maiores matemáticos da época no Reino Unido. O principal deve ter sido Lord Kelvin, William Thomson. Ele era um dos maiores matemáticos da época. E também Augustus de Morgan, que era professor na Universidade de Londres. Philip Callan e Robert Ellis. Nomes que todos na área da matemática conheciam. Eu examinei cuidadosamente tudo o que o Sr. Boole escreveu. E não hesito em dizer que ele está à altura dos principais matemáticos de nossa época. Eu tenho grande prazer em dizer que a contribuição do Sr. Boole ao Jornal de Matemática de Cambridge, o qual fui editor por um tempo, me convenceu que suas habilidades matemáticas são de altíssimo nível. O Sr. Boole de Lincoln estabeleceu uma grande reputação entre os matemáticos.
Sua candidatura a tal cargo seria de imenso proveito para o bem da ciência. No outono de 1849, um homem com aparência ainda jovem pisou na Universidade Integrada de Cork pela primeira vez. Com 35 anos de idade, George Boole se torna o primeiro professor de matemática da universidade. Ele devia vir pela avenida e entrar por aquele arco. As salas de aula ficavam daquele lado e o escritório dele ficava por ali. Não podemos negar que em 1849 a Irlanda não era um lugar atraente para vir trabalhar. E o Boole veio para cá sem nenhuma formação acadêmica, mas ele tinha sua medalha de ouro da Royal Society e ele tinha cartas de recomendação maravilhosas de alguns dos melhores matemáticos da Europa. Então eu acredito que muita gente enxergou nele uma capacidade de contribuir exclusivamente ao intelecto da universidade e também em uma disciplina crítica para o desenvolvimento econômico e social. Só havia 100 ou 120 alunos. E, nessa época, apenas 20 professores haviam sido contratados. Então, ele estava chegando em uma cidade pequena, com problemas econômicos e sociais, para uma instituição totalmente nova, sem nenhuma reputação. E em uma comunidade muito pequena de estudiosos. Eu acho que isso foi perfeito para o Boole por vários motivos. O principal é que era um trabalho com o salário que ele precisava, principalmente para poder sustentar sua família, que estava em Lincoln. Talvez isso também tenha dado a oportunidade para ele se tornar um peixe grande entre os outros. E talvez por causa da escala menor, isso tenha dado mais tempo para ele refletir, diferente de como seria em uma grande universidade renomada. Tive sorte de herdar o título dele como professor adjunto de matemática. Eu não sou digno disso, mas é muito bom poder dizer que eu tenho o mesmo título que George Boole teve. Boole teve acesso a uma biblioteca completa, estimulando pesquisas ao alcance de seus dedos. Ciências Naturais, em francês. Olha só, olha só, olha só. Esse é o jornal trimestral de matemática, produzido em Oxford. Esse é o primeiro volume, o volume 1. Deve ter encomendado assim que saiu. 1861, ainda é válido. Essa matemática é válida. Olha, ele tem imagens lindas aqui, imagens lindas de curvas. Essas imagens eram muito bem feitas. Ele achou que valia a pena encomendar para a biblioteca. E claro, após ele usar esse material, ficaria disponível aqui para que os alunos pudessem ler. Muito bom. Esses livros todos com certeza foram usados por ele. Isso mostra que a universidade estava bem abastecida de material de pesquisa. Boole deixou sua família para trás em Lincoln e, pela primeira vez, concentrou-se totalmente em sua pesquisa. Essa mudança para Cork irá mudar a sua vida. Às vezes eu penso, por que o Boole iria para uma universidade em Cork, que na época era relativamente nova, ela não estava no mapa acadêmico, mas acho que uma universidade como essa pode dar muito mais liberdade intelectual. Em algumas das universidades mais renomadas, às vezes é preciso seguir uma certa linha de pensamento. Talvez uns 20 anos depois seja possível criar a sua própria, enquanto que na Universidade Integrada de Cork, a universidade em que ele trabalhou, havia mais oportunidade para explorar coisas diferentes. Acho que se pensarmos no que ele fez, foi algo bem único. Em Cork, Boole tem uma ideia que mudará o mundo.
Às vezes as pessoas me perguntam se dá para descrever a essência do que Bull fez, qual foi sua maior conquista, do que se trata e o que tem a ver com elas. E eu respondo, ele reduziu ideias básicas em símbolos algébricos, e eram símbolos bem simples, mas escrevê-los de forma simbólica, que foi sua obra-prima. A lógica booleana agora parece uma ideia óbvia, mas é preciso um gênio para achar uma ideia óbvia. O Newton é considerado um gênio por causa da história da maçã. Ele viu a maçã cair da árvore e se perguntou o que fazia ela cair. Maçãs caem de árvores há milhares de anos, mas ninguém havia se perguntado, espera aí, por que essa maçã caiu ou como funciona a força da gravidade? Então eu acho que é preciso ser um gênio para olhar uma coisa tão óbvia e se questionar sobre ela. Então, como a mente de um gênio funciona? Para Bull, o processo de descoberta é desencadeado por sua nova vida e pelas circunstâncias em que se encontra. Paradoxalmente, quando ele veio para Cork, ele se misturou com o alto clero, com o bispo de Cork. Ele se misturou com juízes e várias outras pessoas. Então, eu acho que ele deve ter pensado, talvez eu deva subir um pouco de classe social. Não por motivos mesquinhos, mas será mais eficaz. Eu poderei fazer mais se eu me misturar com essas pessoas, porque são elas que têm poder, são elas que têm autoridade. Mas, mesmo se misturando com uma classe social mais alta, Bull não se sente confortável. Ainda mais com o que está acontecendo do lado de fora da universidade. A Irlanda, em 1849, era um país em estado de calamidade. A praga da batata reduziu a população em 2/5. Acredita-se que mais de 1 milhão de pessoas morreram e muitos mais emigraram. O condado de Cork, em especial, foi um dos mais afetados. As condições sociais na cidade eram muito ruins nessa época. Havia problemas significativos sociais, econômicos e também de saúde. Na verdade, nesse ano, a Rainha Vitória foi visitar Cork com a intenção de inaugurar a universidade, mas ela não conseguiu chegar ao campus por causa da cólera. Como alguém que conhece a pobreza, Bull simpatizou com as vítimas dessa crise. Em uma carta para sua irmã Mary Ann, ele deixa claro seus sentimentos. Por todo o país só se vê miséria absoluta. Nada além de campos cheios de ervas daninhas, vastos brejos desolados e pouquíssimas cabanas. Eu nunca vi nada assim. É impossível aliviar essa miséria com esforços privados. Essa visão é de partir o coração. Mas Bull não se contenta em ficar de braços cruzados. Ele quer entender as razões dessa crise. E George Bull viveu na Irlanda numa época de tensão e aflição. A grande fome da Irlanda aconteceu quando ele estava lá. O oeste de Cork, especialmente, foi uma área muito afetada. Eu acho que não havia muita lógica. Eles tinham bastante comida e a comida saía do país enquanto as pessoas morriam. As pessoas estavam saindo do país e emigrando para lugares como Estados Unidos. E ainda havia peixes nos mares, peixes nos rios, milho nos campos. Então não havia lógica. Tentar estabelecer as causas da grande fome da Irlanda é a primeira coisa que estimula o processo de descoberta de Bull. A segunda surge com o seu domínio em diversas línguas diferentes. Quando você tenta aprender línguas diferentes, você tenta procurar padrões e coisas que sejam comuns entre as línguas. Porque isso ajuda a aprender mais rápido. Então, eu acho que isso permitiu que ele chegasse na raiz do que é comum entre uma linguagem
e também o que é comum entre um pensamento lógico. Na sua tentativa de entender a causa dos males sociais da Irlanda e em sua busca para descobrir um denominador comum para a língua, Bull vai atrás de grandes problemas. Nada se compara à terceira e maior tarefa na qual Bull embarca. Provar a existência de Deus. Bull era um homem muito religioso. Acho que ele estava muito interessado na ideia da unicidade de Deus, o que ia, de certa forma, contra a ideia cristã da Trindade. A originalidade do pensamento de Bull é mais evidente em sua abordagem religiosa, que deliberadamente não se limita a uma única visão. Ele ia à igreja na Irlanda, numa paróquia, onde ele frequentava a oração da tarde. Mas também frequentava uma igreja que era unitária, só que ele nunca se tornou membro de nenhuma delas. Bull está convencido de que Deus é uma entidade única e procura provar isso aplicando à Bíblia o processo de análise lógica. Bull suspeitava de qualquer doutrinamento escrito e de qualquer forma de religião que fosse organizada. A motivação religiosa de Bull era remover todas as camadas de interpretação e chegar na religião pura, na unicidade de Deus, na religião pura, livre de interpretações. O Dr. Mark Hocknell está na Royal Society de Londres para olhar os arquivos de Bull. Aqui temos algumas notas com a caligrafia de Bull. O título é A Origem do Mal. Para um filósofo religioso, isso é muito interessante. Ele começa com 4 ideias lógicas, 4 premissas. Ele diz: se Deus é onipotente, todas as coisas devem acontecer de acordo com sua vontade e vice-versa. Na segunda, ele diz: se Deus é absolutamente bom e tudo acontece de acordo com sua vontade, o mal absoluto simplesmente não existe. E na terceira premissa, se Deus é onipotente e sua benevolência é o único princípio de sua conduta, então a dor não poderia existir. E só existiria como um instrumento de Deus. A quarta premissa é que a dor não existe. E depois, no resto dessas notas, ele submete essas 4 premissas a uma rigorosa análise lógica. E dá para sentir que ele estava pensando enquanto escrevia. Isso ainda é um pensamento bruto. Dá para ver que ele riscava algumas partes que achava que tinha errado e reescrevia. Então, isso é um vislumbre da mente de Bull. Estamos vendo os pensamentos existentes de sua mente sendo passados para um papel enquanto eles surgem. Isso é muito empolgante. Ele chega a uma conclusão apenas manipulando os símbolos que ele codificou. Ele trata o problema como se fosse um problema de lógica ou como um problema de matemática. Ele combina os símbolos de várias formas diferentes. Ele soma, subtrai, multiplica. Então, quando combinações de símbolos se mostram equivalentes, ele as elimina da equação e acaba ficando com os símbolos que dizem que o mal absoluto não existe e a dor é um instrumento de Deus. Se você entender o mundo, se o mundo for racional e ele funcionar de acordo com leis fixas e determinadas, e se a mente humana faz parte do mundo, então ela funciona de acordo com essas leis fixas e determinadas. Assim, além de ser possível entender o mundo, é possível entender a mente de Deus. Bull nunca provou a existência de Deus. Mas as tentativas acabaram levando à sua maior descoberta. As pessoas têm essa concepção equivocada de que a ciência tem que provar as coisas. Na verdade, é exatamente o contrário.
Você tem uma hipótese e daí você tenta refutá-la, você tenta desmenti-la. E é isso que a ciência tem que fazer. Mas acho que isso mostra sua curiosidade. Ele procurava grandes problemas, coisas complexas que as pessoas debatem e também discutem, e tentava criar uma ordem simples para eles. George Boole se casa com a educadora Mary Everest, sobrinha do chefe de pesquisas da Índia, que coloca o nome dele na montanha mais alta do mundo. Eles têm 5 filhas, todas com talento para a matemática, química e literatura. Em 1854, Boole publica sua obra-prima, As Leis do Pensamento. Essa obra viria a ser sua maior conquista. Mas levaria 80 anos para que sua pesquisa fosse aplicada. Se ele sabia como a pesquisa dele seria aplicada, nem por um instante, eu acho. Acho que o que decepcionaria ele é o tempo que levou para ela ser aplicada. Em 1937, um mestrando de 21 anos do MIT faz uma descoberta incrível. Claude Shannon está estudando engenharia elétrica e se depara com um livro de 83 anos escrito por um professor de matemática desconhecido de Cork. Ele percebe que a pesquisa de Boole do século XIX poderia ser aplicada na tecnologia do século XX. O que Shannon fez foi achar uma maneira de implementar a lógica que o Boole e outros desenvolveram em um simples circuito, mostrando que é possível automatizar operações que antes eram manuais. Antes existia uma pessoa que fazia chamadas telefônicas, tinha uma moça que falava assim, um segundo que eu vou lhe conectar a outra pessoa, e tinha uma pessoa que fazia isso. Mas você consegue, isso é uma operação lógica, você recebe um pedido, eu quero isso, e aplica ele. Então, o que Shannon mostrou é que dava para fazer isso com relés naquela época. E a versão moderna dos relés, o transistor, é basicamente a mesma coisa. Então ele tornou automático, e uma coisa automática é mais rápida, barata, confiável e muito melhor. Alternar circuitos era o coração da indústria telefônica. Shannon prova que a álgebra booleana e a aritmética binária podem ser usadas para simplificar um sistema de relés eletromecânicos. Eu acho que o que ele acabou descobrindo foi que, usando a álgebra booleana, dava para começar a construir, ainda naquela época, a indústria da telecomunicação, começando a montar redes e chaveamentos e criar sistemas cada vez maiores. Acho que isso foi uma ponte muito importante entre o mundo da matemática e o verdadeiro mundo da computação. Acho que ele foi o cara que fez essa ponte, essa conexão, que permite que hoje eu projete grandes coisas usando essas expressões de lógica. No último século, empresas como a Intel tiveram avanços incríveis em relação aos circuitos eletrônicos. Esse é um dos nossos laboratórios de validação. A gente passou anos desenvolvendo um microprocessador. É uma das máquinas mais complexas que o homem já criou. Hoje, os chips de silício mais avançados do planeta ainda dependem das leis básicas da lógica booleana. Isso é chamado de porta E. Tá bom? Nós temos uma entrada ou 2 entradas e uma saída. Vamos desenhar uma tabela bem simples para mostrar como uma porta E funciona. Sabemos que se colocarmos um 0 lógico em cada uma dessas entradas, a saída desse dispositivo vai ser sempre 0. Se nós tivermos uma entrada 0 e 1, 0 nessa entrada e 1 nessa entrada, a saída vai ser sempre 0. E o contrário é igual. Se colocarmos o 1 na A e o 0 na B, a saída ainda vai ser 0. E para terminar, se pusermos 2 1s na entrada A, a saída vai ser 1 também. Essa é a lógica booleana. E todos os microprocessadores combinam portas como essa
de maneira para conseguir resolver problemas matemáticos. Nós trabalhamos com chips que têm bilhões e bilhões de transistores, e fazer todos esses elementos trabalharem juntos em harmonia é um desafio. A miniaturização da tecnologia de silício foi um grande salto na indústria da computação. O que eu tenho na minha mão é um microprocessador. Ele vai sair no mercado na segunda metade de 2015. Ele tem mais transistores nele do que há pessoas na Terra. E a potência desse chip é igual a 3 teraflops. Para ter uma ideia de quanto é isso, 10 anos atrás era preciso de uma sala desse tamanho para gerar 1 teraflop de potência. Hoje eu posso segurar isso na minha mão. A metodologia necessária para criar algo desse tipo depende totalmente da matemática que George Boole inventou no século XIX. Mas a aplicação da lógica booleana vai além da tecnologia da computação. Vale do Silício, Estados Unidos, Califórnia. Desde o começo, as gigantes da internet deixaram claro que elas não são apenas empresas de busca online. Elas são pioneiras em inteligência artificial. Quando fazemos uma pesquisa no Google, a maioria das pessoas só está interessada em achar documentos que tenham todas as palavras que elas escreveram. Então, no fundo, elas estão dizendo que querem documentos que tenham E nessas palavras. Mas você também pode procurar usando o OU. Eu posso, por exemplo, pesquisar documentos que contenham a palavra Hinton e que também contenham Jeff ou Jeffrey. E isso daria uma pesquisa melhor se eu quisesse achar resultados sobre mim. Esse OU seria um OU booleano. E o Google disponibiliza isso. O professor Hinton talvez seja o maior especialista do mundo em redes neurais artificiais. Uma técnica de inteligência artificial que ele desenvolveu na metade dos anos 80. Além de trabalhar com as ciências das decisões, ele também é descendente de George Boole. Na verdade, eu sou parente de George Boole, sou o tataraneto dele. Acho que Boole, ainda mais para o final da vida, queria entender como o pensamento funcionava. E essa ainda é uma das questões científicas mais fascinantes. Isso pode trazer grandes benefícios, ainda mais para uma empresa como a Google, porque eles, se pudessem entender como o pensamento funciona nas pesquisas, eles poderiam te dar o documento exato que você quer. Se criarmos coisas que compreendem, que tenham uma percepção, que entendam motivos, não há limite para o que podemos fazer. Entender como a mente humana funciona e como tomamos decisões é uma indústria de trilhões de dólares. A inteligência artificial é o ápice do legado de Boole na era digital. O Boole estava interessado no processo de decisões e tentava entender como as decisões eram tomadas. E nós ainda estamos perseverando atrás dessa mesma questão. Bem no centro da inteligência artificial está o princípio mais importante de Boole, que até a decisão mais complexa pode ser desmembrada em conjuntos simples de regras. Isso é uma bola. O que é isso? Bola. Esse robô foi projetado para aprender do mesmo jeito que uma criança. Isso é um trator. Onde o trator está? Nós usamos o iCub para replicar uma grande variedade de experiências psicológicas infantis. Não, esse daí é o copo. E a gente espera que, quando acertar, a gente consiga dados que batam com o que as crianças fazem e como elas aprendem. Numa rede neural, nós temos vários neurônios, assim como o nosso cérebro. E no computador nós simulamos isso. Então temos vários neurônios artificiais nas nossas redes neurais. Essas conexões
formam caminhos pelo sistema. Então, quanto mais um caminho é usado, mais largo ele fica. Assim a gente consegue ver o que é ativado. Onde está o trator? Onde está o trator? Muito bem. O iCub nunca viu esses objetos ou ouviu essas palavras antes. Isso é um grande avanço no ramo da inteligência artificial. Isso é uma caixa. O que é isso? Caixa. Mas um robô pode pensar sozinho? Isso é um bloco. O que é isso? Caixa. Isso é um bloco. O que é isso? Bloco. O que é isso? Bloco. Isso é uma caixa. O que é isso? Caixa. O que é isso? Bloco. O que é isso? Caixa. Esconda o bloco. O que nós queremos é poder falar para o iCub fazer alguma coisa nova, ensinar exatamente como você ensinaria uma outra pessoa. Nós podemos ensinar ao iCub novas habilidades e novas tarefas, sem reprogramá-lo, sem criar um novo conjunto de regras no qual essas decisões serão tomadas. Apenas fornecendo o tipo certo de experiência, interagindo e falando com ele. Muito bem, iCub. Isso é tomar uma decisão. Parece um teste muito simples. Colocar um copo sobre um bloco. Mas as implicações disso são incríveis. Não vai demorar para que o inimaginável se torne imaginável. E tudo graças ao trabalho de George Boole. O filho de um sapateiro pode fazer grandes coisas se colocando no ambiente certo. Ele é um exemplo disso, um gênio que fez coisas maravilhosas. Sem o trabalho dele na álgebra, projetos dessa magnitude nunca seriam nem pensados. Se você quiser mandar um foguete para o espaço ou um foguete para a Lua, todo mundo fala sobre física, todos falam sobre engenharia. São coisas maravilhosas, mas ninguém fala sobre a matemática original que calcula os caminhos ou trajetórias. Seu trabalho sobre invariantes era tão avançado que inspiraria grandes mentes por séculos a fio. Até o bóson de Higgs veio desse tipo de ideia. Mas sua necessidade de questionar o estabelecido, sua busca por regras nos lugares mais improváveis, vai continuar com o seu legado. Acho que Boole idolatrava a verdade acima de tudo. Não importa quem dissesse algo ou quanto a pessoa fosse famosa. A verdade do material apresentado por elas era o que importava. De várias maneiras, as ideias mais simples são as melhores. E isso é uma ideia que percorre não só a matemática, mas também a história da ciência. Se Boole levou a gente da era industrial para a era digital, é muito provável. Eu acho que não era a intenção dele fazer isso, é claro. Mas através do trabalho de pessoas que o seguiram e que usaram suas ideias, nós fomos da era industrial, uma era mecânica, por assim dizer, para a era digital. Eu acho que a história de George Boole é muito interessante. A carreira dele, todos os altos e baixos que ele passou. E, acima de tudo, acho que ele teve um final pior do que qualquer pessoa que eu conheci. Ele veio dar aula em algumas dessas salas numa manhã de 1864. Em novembro. Ele estava encharcado, porque ele morava a 4 quilômetros do campus.
Ele deu aula o dia todo com as roupas molhadas e quando ele voltou para casa, teve uma pneumonia. O estado de Bull piorou. E no dia 8 de dezembro de 1864, ele morreu, aos 49 anos. Existem histórias de que a morte dele foi rápida por causa de sua esposa, porque ela se interessava em homeopatia. Ela era obcecada por saúde e acreditava que ele tinha, claro, pneumonia ou coisa assim, e que se enrolasse ele em lençóis bem gelados, ela conseguiria se livrar dando banhos gelados, ela se livraria da pneumonia. Dizem também que ela insistia em jogar água na cama dele, ou pelo menos fazer com que ele se deitasse entre cobertores molhados. E eu desconfio que esse tratamento, na verdade, tenha acelerado a morte dele. Bom, pneumonia, depois de se molhar, é muito triste. Mary Everest Bull e suas 5 filhas continuaram a honrar sua memória pelo resto de suas vidas. Seu memorial não poderia ser num lugar melhor. A Universidade Integrada de Cork. Esse é o vitral do Bull na ala leste da Universidade Integrada de Cork. Bull está no centro, ali embaixo, escrevendo um livro. Ele está cercado por pessoas famosas. Temos Pascal, Leibniz, inventor da álgebra, e temos o Copérnico para representar a astronomia ali do lado e o Galileu. Dá para ver Arquimedes com um transferidor na mão. E é claro, Newton aqui. Temos os matemáticos ingleses aqui, Newton, Napier e Bacon. Eles foram os verdadeiros inventores da álgebra, Newton e Leibniz, e o Bull foi um grande seguidor da álgebra. Temos aqui algumas das pessoas mais famosas da história. Esse é um vitral fantástico. Ele com certeza foi escolhido por alguém que conhecia Bull, o seu passado e as pessoas que eram importantes para ele. O trabalho de Bull foi irrelevante na sua época e foi irrelevante por quase um século. Não dá para prever o resultado ou o impacto de uma pesquisa. Nós sempre temos que apoiar pensamentos novos e a curiosidade de pesquisar. Ou podemos correr o risco de eliminar os Bulls das nossas universidades de hoje. O mundo digital está claramente na sua infância e acho que indústrias nesse estágio de desenvolvimento na infância têm dificuldade em olhar para trás e, sabe, investigar de onde que foi que elas vieram. Isso meio que não é o problema. Só quando elas amadurecerem e crescerem, irão refletir e começar a olhar para trás para procurar seus próprios heróis e encontrá-los. Acontece em quase todas as indústrias. Uma hora o mundo digital, sem dúvida, vai começar a olhar para esses heróis e descobrir que George Bull não foi só um herói, foi talvez o herói. Versão brasileira, Vox Mundi.